Primeira coisa, por que você partiu para a área de cura e libertação? Eu, desde pequeno, eu sempre tive muita experiência com o mundo sobrenatural. Então, eu tenho lembranças de bebê, eu ter experiência com o mundo espiritual. Eu tenho de bebê, assim, pequenininho, eu tenho experiência dos espíritos me pegar à noite lá na cama e me levar para fora. Uau! Então, isso era comum. Os espíritos malignos andar comigo era normal. E por que você acha disso? Por que você, né, acha dessas coisas terem acontecido, na verdade, né? Será que é um fator histórico, Tem já? um fator histórico, por exemplo, eu sou filho de um adultério. Certo. Então, hoje minha mãe está em Cristo, até no livro eu relato isso, minha mãe é uma mulher de Deus, minha intercessora, mas antes ela não tinha nascido de novo, né? Então ela acabou adulterando e gerou eu. Só que ela ficou, segundo o meu pai biológico, ficou com ele 1 semana, 2 semanas e voltou para o meu pai de registro e ele aceitou. Só que nos 3 primeiros meses de gravidez, a mãe tentou me abortar. Então até hoje eu tenho consequências no meu sistema nervoso por conta disso. Certo. Então até hoje eu tenho consequência, lido tranquilamente com isso hoje, curado. E aí, então isso tudo já foi sendo. Então o Espírito Santo, eu me converti, batizado, e aí fui buscando a Deus, então Deus falou assim, ó, você tem 20 demônios que têm influência na sua vida. E aí eu fui batalhando, renunciando um por um, em confissão de pecado. Então até que saiu o 20º. Tá, isso você passou por um processo também de cura e libertação. Isso, só que eu passei um processo de cura e libertação sozinho. Só em jejum e oração e o Espírito Santo me comunicando. Uau! Por exemplo, a questão de a minha mãe ter tentado me abortar, ela não me contou. Eu tinha uma depressão cíclica. Todo mês de outubro até começo de janeiro eu ficava depressivo. E era forte. E aí eu percebi no Espírito essa depressão. Certo. E eu fui orar, falei, Espírito Santo, o que acontece com isso? Aí ele falou assim, pega um mapa retroativo à data do seu nascimento. Eu peguei, contei, retroativo à data do meu nascimento. Eu nasci 4/6/80, fui fazendo as contas e deu em outubro, 3 de outubro, 6 de outubro de 1979. Certo. Aí ele falou assim, agora pega e começa a abençoar todos os dias no calendário até a data do seu nascimento, porque sua mãe tentou te abortar. O Espírito Santo me disse, então esse foi um portal para muitos demônios entrarem. E aí o Espírito Santo me fez, eu fiz isso. Passado um tempo, eu não sei precisar, a minha mãe chegou em mim e pediu perdão por ter tentado me abortar. Uau. Aí ela me contou, mas antes o Espírito Santo tinha me contado. E ele falou, isso é a consequência. Então, a partir desse momento, acabou a depressão cíclica. E aí eu fui só renunciando coisas para tirar esses demônios. Então foram demônios que veio desde o ventre, por conta o meu pai biológico, eu não sabia, Deus foi me trazendo à luz, mas depois que eu o conheci, eu fui pesquisando. Ele foi assassino, macumbeiro, ele era bem terrível mesmo assim. E assim, conheci a primeira esposa dele, ela falou que ele ficava 3, 4 dias endemoniado em cima de um monte de terra, que nem um boi lá. Meu Deus. E eu já herdei tudo isso, mais a tentativa de aborto. E aí depois veio mais os abusos sexuais. Então foram só injetando. E mais aquilo que eu tinha de ódio no coração a partir, então foi alimentando. Então o Espírito Santo, ele falou que eu tinha esses 20, então nós fomos... O processo de cura e libertação meu demorou 25 anos. 5 anos. 5 anos. Certo. Logicamente você estava tendo acompanhamento e tudo, né? Sim. No processo de cura e libertação, o que eu estava vivendo era novo na igreja que eu estava. Certo. O meu pastor, o pastor Fabrício Salabai, ele entendia muito disso, ele tinha experiência, ele é bem avivado, ele me dava algumas orientações, mas no nível de experiência que eu estava tendo... Era algo que eles não conheciam Era também. algo muito assim, era coisas palpável mesmo assim Sim, sim.
E então, pastor, você fez o negócio da data retroativa, né? Que isso eu não entendi direito. Como que seria? Assim, só para quem estava. A data retroativa, assim, quando o Espírito Santo ele falou para mim que a minha mãe tinha tentado me abortar, Certo. ele falou: pega um calendário do dia que você nasceu, um calendário antigo. Então, o dia que eu nasci, eu peguei o calendário. Fui lá, achei um calendário de 1980, peguei o calendário. Então, no dia que eu nasci, 4/6/1980. E aí eu comecei a voltar para ver quando a minha mãe tinha engravidado de mim. Ah, ok. Então ela tinha engravidado de mim em outubro certo. de... tá, só para fazer o cálculo realmente exato. Isso, só para fazer o cálculo. Aí ele falou assim, esses 3 primeiros meses, outubro, novembro, dezembro, você tem depressão porque foi os 3 primeiros meses que sua mãe tentou abortar. Uau. Ela ficou tentando te matar. E então aí, esses 3 primeiros meses eu renunciei esse espírito de morte, e os outros meses eu abençoei dizendo que eu era uma bênção, porque como ela não conseguiu me matar, ela ficava me amaldiçoando no ventre. Meu Deus do céu, eu fico imaginando assim, os conflitos interiores seus. Meu Deus, eram muitos. Né? Porque isso foi um esforço, na verdade, né, pastor? Assim, né? Porque você começou a correr atrás, graças a Deus o Espírito Santo de Deus foi te direcionando, mas querendo ou não, existe uma batalha na mente, né? Existe uma batalha assim, muito grande. 100% ferrenha. Né? Ferrenha. São as, como que se fala? Aquele sentimento de rejeição e tantas outras coisas. A partir da rejeição, ela era a raiz mesmo, principal. Certo. Na minha vida, e a partir da rejeição foi dando frutos. Certo. Ok, pastor. E então veio o processo de libertação sobre você e graças a Deus, né, hoje você está aí atuante, né, e você escreveu o livro Vida com Deus. E cita algumas experiências que você teve, né, em relação a esse processo de libertação, porque é muito interessante, né? Na área em que o diabo tentou te destruir, é a área onde Deus vai te usar. Ele, na verdade, eu sempre falo, Satanás me deu ferramenta para lutar contra ele agora. Aí. Ele me treinou para o Senhor. Olha, falando de uma experiência, o 20º demônio, eu já tinha começado o Ministério Integral. Porque depois de 5 anos que eu me converti, eu já estava integral. Que o Espírito Santo tinha falado para mim. Eu perguntei quando, aí ele me deu a data. Na data que ele tinha me dado, eu estava dentro da casa pastoral, na igreja, de joelho, orando. Certo. E aí eu comecei a orar. Aí ele falou, agora eu vou tirar o 20º demônio. Ele falou, da morte saiu, agora eu vou tirar o peixe. O peixe. E o peixe era... Aí eu fui procurar na Bíblia, né? Eu não gosto muito de usar essas nomenclaturas de outras religiões. Eu gosto de usar muita nomenclatura bíblica, né? Sim. E eu fui procurar na Bíblia o que era o peixe.